Oi, pessoal. Algumas raízes a gente já consegue calcular elas logo de cara, né? São aquelas até a 100, tipo raiz de 36 a gente sabe que é 6, a gente sabe a raiz de 81 que é 9, a raiz de 100 que é 10, mas tem outras que às vezes complicam um pouco. A gente não sabe como resolver ou nem mesmo como simplificar. Então, hoje eu trago para vocês alguns exemplos de resolver ou de simplificar a raiz o máximo possível, tá? Então, o primeiro radical é a raiz quadrada de 144. A maioria das pessoas vai falar, professor, muito fácil, eu sei, esse de cabeça. Outras vão falar, não sei, não faço nem ideia de como resolver. Então, vamos para o jeito que a gente tem que resolver. Primeira coisa que a gente tem que fazer é um passo a passo, tá bom? É pegar o número que está aqui dentro da raiz, no radicando, esse 144, e fazer a decomposição dele em fatores primos. Então, nós vamos lá decompor. Então, vamos, 144, ele é um número par, eu consigo dividir por 2, ele vai dar 72. 72 dividido por 2, ele vai dar 36. 36 dividido por 2 é 18. 18 por 2, 9. 9 não dá mais por 2. 9 por 3, que dá 3. E 3 por 3, que vai dar 1. Nós não estamos trabalhando com uma raiz quadrada? Raiz de índice 2. Então, nós vamos procurar fazer agrupamentos de 2 em 2, tá? Então, aqui nós temos um grupo e outro grupo. É claro, né, pessoal? Agrupamentos de números iguais. Então, o 144, na verdade, eu poderia escrever ele como 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Pelas propriedades das raízes, dos radicais, quando a gente tem um produto dentro do meu radical, eu posso separar em várias raízes de um produto. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2 ao quadrado, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Depois que eu fui lá e separei todas as minhas raízes possíveis, eu faço o quê? Simplifico. Raiz quadrada expoente 2 são operações inversas. Raiz quadrada expoente 2, todas elas são operações inversas. Ou seja, a minha raiz de 144 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Multiplicando, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 é 12. Portanto, a raiz de 144 é igual a 12. Tudo bem? Algumas raízes a gente consegue resolver, como foi esse caso. Outras a gente não consegue resolver, mas a gente consegue simplificar o máximo possível. Por exemplo, se eu tiver isso daqui, ó, raiz cúbica de 243, como que eu faço? O passo a passo é o mesmo. Então, eu vou pegar o 243 e vou decompor em fator primo. Observa que agora esse número não é mais par, mas ele dá para dividir por 3. Lembra dos critérios de divisibilidade que vocês aprenderam lá no ensino fundamental? É só somar, ó, 2 mais 4 dá 6, 6 mais 3 dá 9. Então, a soma dos algarismos deu o número 9, que é divisível por 3. Logo, esse número também é. E 243 dividido por 3 é 81. 81 também dá para dividir por 3. 81 dividido por 3 é 27. 27 por 3 é 9, 9 dividido por 3 dá 3 e 3 dividido por 3 dá 1. Pronto, agora nós vamos fazer agrupamentos, mas observa, o meu índice agora é 3, então serão agrupamentos de 3 em 3. Então, aqui eu consigo um agrupamento e esses dois não deram. Tudo bem, não tem problema. Vamos lá escrever na nossa raiz, então. Então, ao invés de escrever o 243, eu vou pôr um agrupamento de 3 elevado à terceira. E o outro que sobrou ficou um 3 elevado ao quadrado, ó. Tá vendo um grupinho menor aqui? Toda vez que eu tenho um produto dentro da raiz, o que eu posso fazer? Separar em produto de raízes. Então, o primeiro, raiz cúbica de 3 elevado à terceira vezes a raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado. Observa aqui, meninos. Raiz cúbica, índice da raiz é 3, expoente 3, então eu posso simplificar. Esse vai sair da raiz. Então, sai o 3. E aqui? Aqui dá para simplificar? Dá nada, porque índice 3, expoente 2. Então, esse daí fica. E fica o que jeito? Fica o 3 elevado ao quadrado? Se você quiser, você pode deixar assim, ou se você quiser, você pode resolver essa potência. Então, vai ficar 3 raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado, que é 9. Ou seja, a raiz cúbica do 243 teve como ser resolvida exatamente? Não, ela não tem um valor exato.
Mas ela tem um valor mais simples. Esse daqui é o valor, 3 raiz cúbica de 9.